nós iremos meditar uma passagem do Evangelho de Lucas. Ela encontra-se no capítulo 6, será do versículo 1 até o versículo 5. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns fariseus lhe diziam: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só os sacerdotes eram permitidos comê-los. E ajuntou: o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, na meditação de hoje a gente vai refletir um pouco novamente sobre as leis, sobre as atitudes, sobre alguns comportamentos que os grupos religiosos tinham na época de Jesus. Ontem foi falado um pouco sobre o jejum e hoje novamente os fariseus vêm questionar Jesus, buscar formas de incriminá-lo, de condená-lo, ou formas de fazer com que o Senhor entrasse em contradição. Hoje eles utilizam de um argumento que seria a lei do sábado. A lei do sábado, que era um instrumento judaico muito forte, que tinha muitos cumprimentos. Eles se utilizam de uma atitude que seria o ato dos discípulos de Jesus debulhar as espigas e comer. Eles viam aquilo como uma atividade que era considerado trabalho e era estritamente proibido. Jesus ele vinha das suas missões com seus discípulos. A gente sabe que Jesus pregava em várias localidades e, consequentemente, naquele dia os discípulos estavam cansados, com fome, e o Senhor via aquela situação e já sabia basicamente o que tinha também no coração daqueles fariseus hipócritas. Eles questionam esse ato, essa atividade que era considerada trabalho, e o Senhor ele responde de uma forma que ele evidencia que a lei ela serve para beneficiar o ser humano, para colaborar com o ser humano e não para escravizá-lo. A forma de interpretação que os fariseus estavam tendo para aquela situação era uma forma completamente abusiva, digamos assim, era um exagero, era um fanatismo. O Senhor ele mostra que é necessário encontrar o verdadeiro sentido da lei, e é isso que ele vem nos demonstrar hoje. Nessa passagem, nesse acontecimento, o Senhor ele reforça, ele fortalece que ele não veio para abolir a lei, ele veio para dar pleno cumprimento a ela. Entendeu? E os fariseus naquela época, a gente sabe que eles tinham uma atitude hipócrita, como eu falei. Eles tentavam tirar o peso dele, dos seus superiores, e colocar fardos nos pequeninos, colocar atividades, coisas para se fazer que os pequeninos não conseguiam, entendeu? E nesse acontecimento específico, eles tentaram colocar esse fardo nas costas dos discípulos de Jesus. Entendeu? Esse cumprimento, essa interpretação equivocada, eles tentaram fazer e, de certa forma, foi com os discípulos de Jesus. E Jesus, ele, como sempre, muito bem instruído, ele responde de uma forma que contradiz os próprios. Porque ele, na sua resposta em si, ele fala o seguinte, que acaso eles não têm lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição, pães que eram destinados aos sacerdotes. Mas mais do que isso, no versículo 5, o Senhor evidencia e deixa claro, para acabar discussões, para deixar um ponto final nisso. Ele fala que acima de judeu, acima de fariseu, acima de Davi, acima da lei do sábado, está ele é o Filho do Altíssimo. Ele se auto-intitula o Senhor também do sábado, o Filho de Deus, o Filho do Homem também o Senhor do sábado. E não tem discussão, não tem discussão. O Senhor ele vem nessa reflexão falar que a lei, e vem dizer também pra gente hoje em dia, dizer que a lei ela está aí e ela deve ser seguida porque ela é um instrumento de colocar a gente no caminho de retidão para com Deus e não de nos escravizar, entendeu? A gente não pode vê-la como um peso, mas como um instrumento de colocar a gente em um caminho correto para com Deus. E é isso que ele vem tentar passar para a gente nessa passagem, essa forma da gente ver a lei como uma forma humanizada e não como uma forma escravizada, como eu havia falado.
Então, pessoal, que nesse dia a gente reflita um pouco sobre nossas atitudes, sobre a nossa caminhada, da nossa vivência como cristão. Peçamos ao Senhor que Ele nos instrua, que Ele nos fortaleça, que nos dê saúde e que nos ajude na nossa caminhada mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.